eu sou a Gil e esse é o Na Estante, meu mais novo canal sobre livros. É o primeiro vídeo do canal e a gente vai se conhecendo no decorrer dos próximos vídeos, porque eu não vou fazer uma super apresentação, vocês vão me conhecer. E como é o primeiro vídeo, não poderia ser sobre outra coisa que não essa belezinha aqui. Simplesmente pelo fato de que, para todas as pessoas que eu mostro ele, eu digo, é o melhor livro que eu já li na vida. Esse menininho aqui de 80 páginas me trouxe, assim, arrepios durante toda a leitura. Ele é um livro do Jean-Claude Grumbert. E logo aqui atrás, aqui bonitinho, a gente já tem falando aqui uma fábula, ao mesmo tempo terrível e encantadora, sobre o Holocausto. E aí tem aqui duas... como é que fala, gente? Duas opiniões aqui de grandes jornais e tal. E tem um pedacinho do texto que eles colocam aqui dizendo assim: um dia, talvez um dia, amanhã ou depois de amanhã, ou pouco importa quando, o trem terá enfim piedade de sua fome e, ao passar, lhe dará como esmola uma de suas preciosas mercadorias. Ai, vamos lá. É um livro de ler numa sentada. Os capítulos, deixa eu mostrar mais ou menos por cima, eles são curtos, tá vendo? Ele dá um bom início e fechamento de capítulo. E pelo fato de ser uma fábula, a gente tem aquela coisa do narrador conversar com a gente. Ele conversa com a gente. Então, antes da descrição do livro, mais ou menos, sem muitos spoilers, porque eu quero que vocês leiam, eu vou ler o primeiro parágrafo e vocês vão entender do que eu tô falando, de como é a narrativa incrível desse livro. Vamos lá. Era uma vez, num grande bosque, uma pobre lenhadora e um pobre lenhador. Não, sossegue. Não é o pequeno polegar. De jeito nenhum. Eu mesmo, assim como você, detesto essa história ridícula. Onde e quando já se viu pais abandonarem os filhos porque não podem alimentá-los? Ora essa. E esse é o primeiro e segundo parágrafo do livro, que já é fenomenal. Eu comecei a ler esse livro porque eu fui folhear e aí eu vi esse início, assim, que já te cativa, já é uma coisa que te prende, já é uma coisa que você lê e fala, opa, como assim? E aí, é isso. E agora eu vou dar a descrição do livro. Eu honestamente não sei nem qual é a sinopse do livro. Eu digo que eu vou dar a sinopse e dou a minha descrição. Então, é isso, eu vou falar. Pelo fato de ser uma fábula, tem essa coisa do pobre lenhador e da pobre lenhadora, que a gente não tem o nome dos personagens, eles são pobres, coitados. E assim, é esse casal que vive num bosque. Bosque esse do qual todos os dias o lenhador sai para trabalhar e a lenhadora anda por ele procurando o que comer. Porque eles vivem na miséria, eles vivem passando fome. Nessa andança, ela vai ver um trilho de trem ser construído e um trem passar todos os dias, que ela supõe que o trem leva mercadorias, porque é o que o lenhador diz pra ela. Então todos os dias ela corre atrás desse trem na hora que ele passa pra ver se alguém de dentro olha pra ela e joga uma dessas mercadorias. E um dia jogam de dentro do trem um bebê, no meio da Segunda Guerra Mundial. É a história mais fenomenal que eu tive na vida, porque o lenhador e a lenhadora sempre davam graças a Deus que não tinha mais uma boca pra alimentar. E aí surge aquela criança que era tudo que a lenhadora queria. Ela queria ser mãe. E aí conseguiu, sabe? E ao mesmo tempo em que a gente vai acompanhar esse casal de lenhadores, a gente vai acompanhar um casal de judeus no decorrer da história, que tem, se eu não me engano, são dois bebês gêmeos, não sei se são gêmeos ou são dois bebês, são gêmeos, dois bebês gêmeos. E assim, eles foram capturados durante o nazismo. E eu não posso falar muito sem comprometer, assim, a sua leitura. Então, vamos lá, a partir desse momento, se você já leu o livro, ok, continuaremos juntos. Se você não leu o livro, tchau, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe seu comentário e volte pra terminar de ver o vídeo depois que você ler o livro, pra gente debater. Porque senão, assim, vai ficar sem graça, sabe? Vai ficar muito sem graça, você já vai saber do que a história se trata, então tchau. Continuando, é assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, existiam trens que levavam os judeus de um lado para o outro. E no decorrer da história, a gente vê um desses trens, que a lenhadora pensa que está levando mercadorias, tipo comidas, roupas, coisas que ela e o lenhador precisam. O lenhador não fica
claro qual a profissão dele, pelo menos eu não pesquei, não lembro, mas não fica clara a profissão dele. A gente só sabe que ele trabalha nesse meio, extinguindo os judeus. E eles chamam os judeus de sem coração, porque é o que ele aprende, é o que ele ouve, eles chamam eles de sem coração. E aí a gente vai ter história, a gente vai ter, como eu falei, a lenhadora indo atrás do trem, e ela sempre fica assim, pelo amor de Deus, me joguem alguma coisa. Ela reza aos deuses, ela acha que o que tá passando dentro daquele trem são coisas dos deuses. E quando jogam um bebê pela janela, ela pega aquele pacotinho achando que vai ser alguma comida e ela vê aquele nenê e ela... Nossa, é super tocante as reações dela no decorrer do livro. E aí essa lenhadora leva esse bebê pra casa. Eu não me lembro como eles chegam à conclusão de que ela é uma judia, mas quando o lenhador volta pra casa, porque no caso, é que eu não vou falar muito, porque talvez tenha algum teimoso assistindo, mesmo sem ter lido o livro, sem ter lido o livro. Então, assim, não vou dar muitas descrições, né? Porque se você leu, sabe o que eu tô falando, a gente vai conseguir ter um debate bom. Quando ela leva o bebê pra casa e o lenhador chega em casa, a primeira coisa que ele faz é querer jogar as duas pra fora, porque eles não têm comida pra alimentar eles dois. Não tem. A lenhadora mistura farinha com água e vai dando pra criança, porque ela não tem leite. E assim, é belíssimo ver a luta dela pra manter aquela criança. E a gente vê o lenhador se apegando àquela criança depois. E depois que eles chegam à conclusão de que ela é uma judia, primeiro o lenhador fica, meu Deus, é uma sem coração, vamos entregá-la, vamos matar ela, vamos jogar ela floresta fora. Depois que eles se apegam, ele chega a defender a criança. Ele chega a defender esse sem coração para os amigos dele, né? Porque tem um momento em que ele tá num bar e aí tem uns homens falando mal dos sem corações, né? Metendo pau, falando que eles são isso, são aquilo, são maus. E ele começa a falar e começa a defender aquela criança. E a coisa mais linda, porque é um burucutu, é um homem bruto com o coração amolecendo. Ele já era bruto com a lenhadora antes de existir essa criança. Depois que existiu essa criança, virou outra pessoa. É lindo ver essa mudança, sabe? E a gente vai ver a delicadeza da história quando a lenhadora ela vai entrar bosque adentro, porque tem uma casa no meio do bosque que ninguém ousa chegar perto. Só que ela vai entrando, vai seguindo, se adentrando na floresta, até que um homem armado fala quem vem lá. E aí ela fala, olha, eu tenho esse pequeno bebê, eu preciso de leite, eu vi que você tem uma cabra, por favor me ajude. E aí a gente vai vendo essa luta pra conseguir alimentar essa criança. É uma fábula, assim, de uma delicadeza, é uma coisa tão bela, tão pura, que, olha, eu fico arrepiada, de verdade. É uma história muito bonita e eu digo com o peito cheio que é a melhor coisa que eu já li na vida. Eu vou ler o epílogo pra vocês, que sem dúvida foi uma das coisas que mais me tocou. Se você não leu, leia. Se você não leu o apêndice, os agradecimentos, leia. É assim, é ainda melhor que a história, porque o autor traz aquilo que todo mundo pergunta, mas é uma história verdadeira? Mas é baseado em fatos reais? E ele nos dará a resposta. Vamos lá. O epílogo, né? Pronto, você sabe de tudo. Desculpe, mais uma pergunta? Quer saber se é uma história verdadeira? Uma história verdadeira? Claro que não, de jeito nenhum. Não houve trem de carga atravessando os continentes em guerra a fim de entregar com urgência suas mercadorias. Ó quão perecíveis. Nem campo de agrupamento, de internamento, de concentração ou nem mesmo de extermínio. Nem famílias dispersadas em fumaça ao término de sua derradeira viagem. Nem cabelos raspados, recuperados, embalados e depois despachados. Nem o fogo, nem a cinza, nem as lágrimas. Nada disso aconteceu. Nada disso é verdadeiro. Assim como também não são pobre lenhadora e seu pobre lenhador, como também não são os sem coração e os caçadores de sem coração. Nada disso é verdadeiro. Nem a libertação das cidades e das zonas rurais, dos bosques e dos campos, que não existiam. Nem os anos que se seguiram a essa libertação. Nem a dor dos pais e das mães buscando seus filhos desaparecidos. Nem mesmo os chales de oração com franjas e bordados de ouro e prata. Nem o homem da cabra e da cabeça deformada. Nem o homem usando, agradecemos a Deus se caso ele existir.
nem o homem usando uma toupeira estripada e virada pelo avesso à guisa de chapéu. Nada disso é verdadeiro. Nem o machado do pobre lenhador, o machado que cortou a toupeira ao meio antes de esborrachar os 2 miseráveis milicianos caçadores de sem coração. Nada disso é verdadeiro. A única coisa verdadeira, verdadeiramente verdadeira, ou que parece sê-lo nessa história, pois é mesmo preciso que haja algo verdadeiro numa história, do contrário, para que se esfalfar em contá-la? A única coisa verdadeira, verdadeiramente verdadeira, portanto, é que uma garotinha que não existia foi jogada na lucarna de um trem de carga. Por amor e por desespero, foi jogada de um trem, enrolada num chale de oração com franjo bordado de ouro e prata, chale de oração que não existia. Foi jogada na neve aos pés de uma pobre lenhadora sem filhos, para que ela a amasse, e que essa pobre lenhadora, que não existia, a apanhou, alimentou, acalentou e a amou mais que tudo, mais que a própria vida. É isso. É isso a única coisa que merece existir nas histórias como na vida verdadeira. O amor oferecido às crianças, as suas como as dos outros. O amor que faz com que, apesar de tudo que existe e de tudo que não existe, o amor que faz com que a vida continue. Esse é o epílogo. Cara, que epílogo, que... Você sabe, né? Que coisa bela, assim. E tem aqui um apêndice para amantes de histórias verdadeiras, que diz: o comboio número 45 partiu de Drancy no dia 11 de novembro de 1942, levando a bordo 778 homens, mulheres e crianças, sendo um grande número de idosos e inválidos, entre os quais figurava o cego Naftali Grunberg, avô do autor. 2 sobreviventes em 1945. O comboio 49 partiu no dia 2 de março de 1943, transportando 1000 judeus, entre eles o pai do autor, Zachary Grunberg, bem como Sylvia Manx, nascida no dia 4 de março de 1942. Ela não tinha nem um ano quando o trem partiu. E morta por gás no dia 4 de março de 1943, no dia do aniversário de seu nascimento. Em 1945, 6 sobreviventes, entre os quais 2 mulheres. O Memorial da Deportação dos Judeus da França, estabelecido em 1978 por Serge Klarsfeld, a partir das listas alfabéticas dos judeus deportados da França, que para muitos de nós, filhos de deportados, faz às vezes de jazigo de família, e que é a obra da qual tira essas histórias verdadeiras e esclarece que Abraham e Shaiga Wiesenfeld, assim como seus filhos gêmeos, Fernand e Janine, nascidos em Paris no 10º arrondissement, no dia 9 de novembro de 1943, deixaram Drancy no dia 7 de dezembro desse mesmo ano, ou seja, 28 dias depois de seu nascimento. Comboio número 64. Esse momento em que a gente se abraça, chora em conjunto e se emociona com tamanha beleza de história. É isso, esse vídeo vai ser isso, esse vídeo vai ser a minha descrição incompleta sobre essa história e depois esse epílogo e esse apêndice que são dignos, assim, de Oscar, de troféu, de prêmios Nobel, prêmios lindos, porque é uma história que me deixa, olha isso, gente, é uma história que me deixa realmente arrepiada em todos os pedacinhos dela. Então é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Por favor, do fundo do meu coração, leiam esse livro. Em algum momento das suas vidas, leiam esse livro, porque ele é realmente tocante. E depois que você ler ele, por favor, volte aqui nos comentários desse vídeo pra, falar, olha, você estava certa ou olha, você estava errada. A única reclamação que eu tive desse livro, a única pessoa que voltou dizendo foi um senhor que disse que tinha muitas palavras no diminutivo e ele não suporta palavras no diminutivo. Então, assim, fico contente, porque foi a única reclamação que eu tive, a única pessoa falando, gostei, foi por causa do diminutivo das palavras. Então, assim, obrigada. É o mínimo de reclamação que uma pessoa pode fazer. Então, assim, é isso. Leiam,
deixem seu comentário depois que vocês lerem. Se você já leu, deixe seu comentário para eu saber se você foi tocado tanto quanto eu. E é isso, esse é o primeiro de muitos. Eu espero fazer mais vários vídeos sobre essas belas coisinhas que eu tenho aqui. Tem muita coisa boa. Eu vou deixar na descrição o link onde vocês podem encontrar esse livro para comprar. Vou deixar na descrição também a sinopse que tem na orelha aqui do livro, para vocês darem uma lida. E é isso. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui, de verdade, de coração. Se você não leu o livro e assistiu até aqui, muito obrigada também, porque isso mostra que eu estava falando bem, que você ficou curioso, então valeu. E é isso, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque eu pretendo fazer mais vídeos. E é isso, obrigada, tchau, até a próxima!